Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero falar sobre o crescimento. Crescer deveria ser algo comum em nossas vidas e em nossa história, mas infelizmente, em algum determinado momento paramos de crescer e isso nos afeta de várias maneiras porque nos priva de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou liberar para você 3 passos importantes que vai trazer crescimento para a sua vida. Os 2 primeiros vão abrir a sua visão, mas o último eu tenho certeza que vai mudar a sua história. No livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a Bíblia diz assim: E disseram filho dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante de tua face é estreito para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomaremos de lá cada um uma viga, e faremos ali um lugar para habitar. E disse, ide. E disse um, serve-te, e vá com teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortavam madeiras. Eu disse para você a necessidade de crescer. Se você olhar à sua volta, quando nós observamos a nossa volta, nós percebemos que tudo muda. E muitas vezes nós ficamos parados no meio do caminho, ficamos parados em nossas vidas e acabamos não vivendo tudo que Deus tem para nós ou tudo que poderíamos desfrutar daquilo que está ao nosso redor. Nessa passagem bíblica, a palavra de Deus vai afirmar que os filhos dos profetas identificaram isso e chegaram ao profeta Eliseu. É interessante que esses filhos dos profetas, eles aprendiam aos pés de Eliseu. Eles aprendiam tudo aquilo que Eliseu trazia para eles. E se tem uma coisa que agrada um líder, é quando um de seus discípulos enxerga a necessidade do crescimento. Um dos filhos dos profetas chega para Eliseu e vai dizer que o lugar está pequeno, que o lugar está apertado, que não está mais suportando eles ali para aprender da palavra de Deus, para adquirir experiência naquele local. O primeiro passo para você que deseja o crescimento é você identificar o problema, identificar a necessidade, identificar aquilo que precisa ser mudado para que você viva o crescimento. Muitas vezes queremos crescer, mas não temos a capacidade de fazer uma autoanálise daquilo que está à nossa volta. Não temos a capacidade de enxergar aquilo que pode ser alterado. Esse filho do profeta chegou para Eliseu e disse: o lugar está pequeno, o lugar está apertado. Comece a olhar para a sua vida desta forma. Comece a identificar coisas que precisam mudar, áreas que precisam mudar. Talvez a área que precisa mudar na sua vida é a área espiritual, ou de repente a área sentimental, emocional ou material que seja. Mas o que você precisa nesse primeiro passo é identificar a necessidade e enxergar obstáculos que precisam ser superados para você viver algo que você sempre sonhou. Muitas vezes fechamos os olhos para aquilo que está à nossa volta. Fechamos os olhos para aquilo que é óbvio diante de nós. Aí tem aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, no primeiro passo, você precisa enxergar o problema. Você precisa enxergar o obstáculo. A Bíblia vai dizer que o filho do profeta foi claro em dizer: temos um problema, temos um obstáculo. O lugar em que habitamos está apertado. Depois, o filho do profeta que enxergou o problema agora vai apontar a solução. E ele chega ao profeta Eliseu dizendo: por que nós não desçamos ao Jordão? E ali, cada um de nós cortaremos uma viga para habitarmos ali, porque ali de fato seria um lugar muito maior. O que me chama a atenção é que o filho do profeta, ele não apontou só o problema, mas ele apontou também a solução. Ele apontou o lugar do crescimento. Se você quer viver mudança na sua vida, se você quer crescer em diversas áreas da sua vida, você não pode só identificar o problema. Você tem que visualizar o lugar do seu crescimento.
Você precisa visualizar projetos novos. Você precisa visualizar uma expansão para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não basta sair do lugar em que você está. Não basta enxergar o problema sem ação, mas você precisa saber quais serão os seus próximos passos. E mesmo que seja pela fé, mesmo que as barreiras e os obstáculos limite aquilo que você é, você precisa ter a certeza e a confiança em Deus de onde você está indo, para onde você está indo e aquilo que você está buscando para a sua vida. É interessante que quando se falamos de Jordão, estamos falando do rio mais baixo do mundo. A palavra Jordão vem do hebraico, que significa aquele que desce. E, em outras palavras, o filho do profeta estava ensinando para nós que não basta só enxergar o problema, também é necessário descer, também é necessário colocar a boca no pó, também é necessário dobrar os joelhos. Isso nos fala sobre oração, nos fala sobre humilhação. Talvez você enxergou o problema, enxergou o obstáculo e viu a necessidade de um crescimento, mas ainda você não teve a coragem de tomar uma atitude, porque você não viu claramente qual é a solução. Eu te convido neste vídeo a você orar a Deus, a você colocar a sua boca no pó, a você se humilhar diante do Senhor, porque os filhos dos profetas haviam entendido que o crescimento estava no Jordão. O crescimento está naquelas pessoas, em homens e mulheres, em pessoas que têm a coragem de se humilhar, de orar, de buscar uma direção ao Senhor. Talvez você não sabe o que fazer, mas eu te convido, ore ao Senhor, peça uma solução para aquilo que você está vivendo. A grande verdade é que você é muito maior do que esse problema e que essa situação que você está passando é uma situação temporária. Se você identificar o problema e orar a Deus, procurando uma solução para o seu crescimento, eu tenho certeza que a sua história vai mudar completamente. A Bíblia não para por aí, mas a palavra também afirma que eles não somente enxergaram o problema, mas também visualizaram uma solução. E como se isso ainda fosse pouco, faltava o último passo. A palavra de Deus diz que eles convidam um profeta e eles executam aquilo que eles tinham projetado. Infelizmente, estamos vivendo épocas difíceis e muitas vezes você não cresce em sua vida porque você fica na teoria, mas quando se trata da prática, você encontra problema, você encontra dificuldade. Se você quer crescer, se você quer viver o novo, se você quer viver as bênçãos de Deus sobre a sua casa, projetos novos, coisas novas para a sua vida, você precisa dar o último passo, que no meu ponto de vista é um dos mais difíceis, é violar a sua zona de conforto, é sair do lugar que te prende, é sair do lugar que está te sustentando. Enquanto não violarmos a nossa zona de conforto, enquanto não sairmos daquilo que para nós nos prende, que é comum, infelizmente não vamos viver o crescimento. Infelizmente não vamos viver algo novo de Deus para as nossas vidas. Quando olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que muitos homens e muitas mulheres de Deus só cresceram porque tiveram a coragem de dar esses 3 passos. Violaram a zona de conforto por último e viveram tudo o que Deus tinha para a vida deles. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, crescer é preciso.